Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao chegarmos ao final de mais um dia, somos convidados a silenciar o coração e entrar em um momento de paz diante da presença de Deus. A noite chega como um chamado suave para desacelerar, deixar de lado as preocupações que marcaram o dia e entregar tudo aquilo que não conseguimos resolver nas mãos do Senhor. Talvez este dia tenha sido carregado de lutas, pensamentos inquietos, decisões difíceis ou até mesmo momentos de cansaço profundo. Mas agora, neste instante, Deus te convida a descansar. Não apenas o descanso do corpo, mas também o descanso da alma. Aquele que só é encontrado quando confiamos plenamente no cuidado do Pai. Enquanto o mundo se acalma ao nosso redor e as luzes da noite tomam o seu lugar, o Senhor permanece vigilante, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Nada do que aconteceu hoje fugiu ao seu controle. Cada passo, cada desafio e cada conquista estiveram diante dos olhos de Deus, que continua sendo refúgio seguro para aqueles que nele confiam. Nesta oração da noite, permita que sua mente se desligue das preocupações e que seu coração seja preenchido por uma paz profunda. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está cuidando de você enquanto você descansa. Ao encerrarmos este dia, somos lembrados de que a presença de Deus continua sendo o nosso abrigo seguro, mesmo quando tudo ao redor parece silencioso. A noite não é apenas o fim de uma jornada, mas também um convite para entregar a Deus tudo aquilo que carregamos ao longo das horas vividas. Muitas vezes, deitamos com o corpo cansado, mas com a mente ainda cheia de pensamentos, lembranças e preocupações. É nesse momento que o coração precisa aprender a descansar em Deus, confiando que Ele continua agindo mesmo quando já não temos mais forças para agir. O Senhor não dorme, não se ausenta e não perde o controle de nada que envolve a nossa vida. Talvez hoje você tenha enfrentado situações que trouxeram ansiedade ou inquietação. Talvez existam perguntas que ainda não tiveram resposta. Mas nesta noite, Deus te convida a soltar o peso que você não precisa carregar durante o descanso. Porque o descanso verdadeiro só acontece quando entregamos ao Senhor aquilo que está fora do nosso controle. Permita que esta noite seja um momento de entrega e confiança. Deixe que a paz de Deus envolva seus pensamentos, acalme suas emoções e prepare o seu coração para um sono tranquilo. Pois quando confiamos no Senhor, até o silêncio da noite se transforma em cuidado, proteção e renovação para a alma. Nesta noite, enquanto o silêncio vai tomando conta dos ambientes e a correria do dia vai ficando para trás, somos convidados a perceber que Deus continua presente, mesmo quando tudo parece desacelerar. A noite não é apenas um intervalo entre um dia e outro, mas também um momento em que o coração pode finalmente encontrar descanso na presença do Senhor. Muitas vezes, carregamos ao longo do dia pensamentos que não conseguimos resolver, palavras que nos marcaram, situações que nos deixaram preocupados e sentimentos que tentamos ignorar. E quando a noite chega, tudo isso parece voltar com mais intensidade. Mas Deus nos lembra hoje que não fomos criados para viver sobrecarregados, nem para dormir com o coração em guerra. O Senhor nos chama a entregar tudo aquilo que pesa, aquilo que não conseguimos controlar, aquilo que ainda não tem resposta, aquilo que nos trouxe ansiedade ao longo do dia. Nada disso precisa permanecer com você durante a noite, porque existe um Deus que cuida até dos detalhes que você não consegue resolver. E mesmo quando você não percebe, Deus continua trabalhando em silêncio. Ele prepara caminhos, sustenta sua mente e guarda o seu coração. Enquanto você descansa, o céu não para de agir em seu favor. Ao chegarmos neste momento da noite, é importante lembrar que Deus continua sendo o nosso refúgio seguro em qualquer circunstância.
Não importa como o dia começou ou como ele terminou, o Senhor permanece o mesmo, constante, fiel e presente em cada detalhe da nossa caminhada. Existem noites em que o corpo até consegue descansar, mas a mente continua ativa, revivendo situações, imaginando cenários e tentando encontrar respostas para o que ainda não se resolveu. É justamente nesses momentos que precisamos aprender a descansar, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, confiando que Deus está no controle de tudo. Talvez hoje você tenha sentido o peso de decisões difíceis, de palavras que te machucaram ou de preocupações que pareciam maiores do que a sua força. Mas nesta noite, Deus te convida a deixar tudo isso aos pés dele, porque aquilo que é pesado demais para você é leve nas mãos do Senhor. E quando entregamos o nosso dia a Deus, algo começa a mudar dentro de nós. A ansiedade perde espaço, o medo começa a diminuir e a paz do Senhor começa a preencher aquilo que estava vazio. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o coração encontrou descanso em Deus. Que esta noite seja marcada por essa entrega. Que ao fechar os olhos, você consiga sentir a presença do Senhor trazendo calma, proteção e renovação para a sua alma. Nesta noite, Deus também nos lembra que o descanso não é apenas uma necessidade do corpo, mas um presente espiritual que Ele mesmo nos oferece. Quando aprendemos a descansar no Senhor, deixamos de carregar sozinhos aquilo que já não podemos resolver e passamos a confiar que existe um cuidado maior conduzindo cada detalhe da nossa vida. Há momentos em que a mente parece não querer parar. Pensamentos se acumulam, preocupações surgem sem aviso e o coração fica inquieto mesmo em meio ao silêncio da casa. Mas o Senhor nos convida a mudar essa direção interior, trazendo à memória que Ele é quem sustenta a nossa vida, mesmo quando não estamos em controle de nada. Talvez hoje você tenha enfrentado situações que te deixaram cansado emocionalmente. Talvez tenha sido um dia de lutas internas, decisões difíceis ou até de esperas que parecem não ter fim. Ainda assim, Deus permanece ao seu lado, cuidando de você com paciência e amor, mesmo quando você não percebe. Nesta hora, o Senhor te chama a confiar mais uma vez. Confiar que o dia que passou já está nas mãos dele. Confiar que a noite também está sob sua proteção. E confiar que amanhã será conduzido pela mesma fidelidade que te sustentou até aqui. Que a paz de Deus comece a envolver sua mente agora, trazendo leveza ao seu coração e preparando você para um sono tranquilo, livre de medo, ansiedade e inquietação. Enquanto a noite avança e tudo ao redor se torna mais silencioso, Deus continua presente, cuidando de cada detalhe da sua vida com amor e fidelidade. Mesmo quando os olhos se fecham, a presença do Senhor não se afasta. Ele permanece vigilante, guardando cada pensamento, cada emoção e cada instante do seu descanso. Existem noites em que o cansaço é tão grande que o corpo pede descanso imediato, mas a mente insiste em permanecer acordada. Nessas horas, o coração precisa ser lembrado de que não está sozinho. O Senhor é quem sustenta a sua vida e continua agindo mesmo quando você não consegue mais agir. Talvez hoje você tenha sentido o peso de preocupações que ainda não foram resolvidas, ou situações que parecem fora do seu controle. Mas nesta noite, Deus te chama a confiar mais uma vez. Confiar que nada fugiu do olhar dele e que tudo continua sendo cuidado com perfeição. Enquanto você se prepara para descansar, entregue ao Senhor aquilo que ainda pesa dentro de você. Entregue suas preocupações, seus medos e suas incertezas, porque quando colocamos tudo nas mãos de Deus, até o descanso se torna mais leve e a alma encontra verdadeiro alívio. Que esta noite seja um tempo de paz profunda, onde sua mente se acalme e seu coração descanse na certeza de que Deus continua cuidando de tudo.
Nesta noite, Deus também nos convida a um lugar de confiança mais profunda, onde já não precisamos lutar sozinhos com aquilo que nos inquieta. Existem situações na vida que fogem do nosso controle, pensamentos que não conseguimos silenciar e sentimentos que insistem em permanecer, mesmo quando tudo ao redor pede descanso. Ainda assim, o Senhor continua sendo o nosso abrigo seguro em cada detalhe da caminhada. Talvez hoje você tenha tentado resolver coisas que não dependiam apenas de você. Talvez tenha se esforçado ao máximo, tomado decisões difíceis ou enfrentado emoções que ninguém mais percebeu. Mas agora, nesta noite, Deus te chama para parar essa luta interior e simplesmente descansar na sua presença. Porque existe um momento em que Deus não quer apenas que você peça, mas que você confie. Confie que Ele já está cuidando do que você não consegue ver. Confie que o que ainda não se resolveu está sendo trabalhado no tempo certo. E confie que o descanso também faz parte da sua restauração. Quando entregamos nossas preocupações ao Senhor, algo começa a mudar dentro de nós. O coração fica mais leve, a mente começa a desacelerar e a alma encontra espaço para respirar novamente. Não porque tudo já se resolveu, mas porque a fé começa a ocupar o lugar da ansiedade. E nesta noite, o Senhor te convida exatamente para isso. Descansar nele, sem medo, sem pressa e sem carregar o peso que não foi feito para você suportar sozinho. Nesta noite, o Senhor nos chama a entrar em um lugar de silêncio interior, onde a alma finalmente pode descansar sem pressa, sem medo e sem o peso das preocupações do dia. Há algo profundo que acontece quando decidimos parar por um instante e reconhecer que não precisamos carregar tudo sozinhos. Talvez hoje sua mente ainda esteja cansada, cheia de pensamentos que não se organizaram, lembranças do que aconteceu durante o dia ou preocupações com o que ainda está por vir. Mas Deus te lembra agora que este não é o momento de continuar lutando dentro da sua mente. É o momento de descansar. Porque o descanso verdadeiro não acontece apenas quando o corpo para, mas quando o coração decide confiar. Confiar que Deus está no controle. Confiar que nada fugiu das mãos dele. E confiar que até mesmo aquilo que não foi resolvido hoje continua sendo cuidado com perfeição. Nesta noite, permita que a paz de Deus comece a tomar conta dos seus pensamentos. Deixe que tudo aquilo que te sobrecarrega vá perdendo força diante da presença do Senhor. Porque quando a presença de Deus entra, a ansiedade perde espaço e a alma começa a encontrar leveza. E agora, vamos entrar em um momento de oração. Senhor nosso Deus, nesta noite nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto e humilde, reconhecendo que precisamos da Tua paz para descansar verdadeiramente. Entramos agora em um momento sagrado, onde tudo aquilo que vivemos durante o dia é entregue em Tuas mãos, sem reservas, sem medo e sem carga sobre os nossos ombros. Pai amado, Tu conheces cada detalhe desta vida que ora contigo neste instante. Conheces os pensamentos que ninguém viu, as preocupações que foram guardadas em silêncio e até as lágrimas que caíram quando ninguém percebeu. Por isso, Senhor, pedimos, visita agora este coração e traz descanso para a alma cansada. Acalma a mente inquieta, silencia os pensamentos acelerados e substitui toda a ansiedade por uma paz profunda que vem somente de Ti. Que todo o peso emocional seja removido agora pela força da Tua presença e que esta noite seja um tempo de cura interior, restauração e renovação espiritual. Senhor, guarda este sono. Protege cada hora de descanso, afasta todo medo, toda inquietação e tudo aquilo que possa perturbar a paz desta noite. Que o ambiente seja tomado pela Tua presença e que o coração encontre segurança em saber que Tu estás no controle de tudo. E mesmo quando não conseguimos entender tudo o que aconteceu hoje, ainda assim escolhemos confiar. Confiar que o Senhor continua cuidando, continua agindo e continua sustentando cada detalhe da nossa vida. Em nome de Jesus.
Amém. E agora, ao chegarmos ao final desta oração da noite, descansamos na presença de Deus com o coração rendido e a alma em paz. Tudo o que você viveu hoje já está nas mãos do Senhor e nada passou despercebido diante dos seus olhos. Cada detalhe, cada preocupação, cada batalha e cada momento silencioso foram vistos e cuidados por Ele. Por isso, você pode descansar com confiança, sabendo que Deus continua no controle de todas as coisas, mesmo enquanto você dorme. Que esta noite seja um tempo de descanso profundo e verdadeiro, não apenas para o corpo, mas também para a mente e para as emoções. Que toda ansiedade seja silenciada, todo pensamento inquieto seja acalmado e todo peso que foi acumulado ao longo do dia seja agora entregue ao Senhor. Você não precisa carregar isso durante a noite, porque existe um Deus que sustenta você com amor e fidelidade. Enquanto você se prepara para dormir, entregue também o seu amanhã nas mãos de Deus. Não se preocupe com o que ainda não chegou, nem tente antecipar respostas que pertencem ao tempo do Senhor. Ele já está à sua frente, preparando caminhos, abrindo portas e organizando tudo com perfeição. O descanso verdadeiro começa quando paramos de tentar controlar o que só Deus pode conduzir. Que a presença do Senhor envolva sua casa, seu quarto e cada pensamento seu. Que haja proteção sobre sua vida durante toda a noite e que o seu sono seja leve, tranquilo e restaurador. Que nenhum medo, nenhum pesadelo e nenhuma inquietação tenham espaço, mas somente a paz que vem do alto. E quando você acordar, que encontre um novo dia cheio de força, direção e esperança renovada. Descanse em Deus, confie no seu cuidado e entregue tudo em suas mãos. Amém.